Sejam todos muito bem-vindos à continuação da série sobre AngularJS. Meu nome é Rodrigo Branas, autor do livro AngularJS Essentials, e hoje, no 17º episódio, a gente vai continuar falando sobre performance. Vamos começar com o track-by. Sempre defino o track-by quando for utilizar o ng-repeat ou o ng-option. Tá? Tem um grande ganho de performance associado ao uso do track-by. Bom, o track-by já existe há bastante tempo, né? Na verdade ele foi introduzido na versão 1.1.4, isso é a versão de 2013, então já faz um certo tempo. Né? E aí, muita gente já teve problemas com o track-by. Quer ver um exemplo? Imagina esse caso aqui, ó. Eu tenho um ng-repeat e aí eu faço contato em contatos. Né? Então, estou fazendo essa renderização aqui. E aí, muita gente que usa o Angular no dia a dia já deve ter caído na seguinte situação. Eu tenho um elemento repetido, olha só. Estou pegando o primeiro elemento dessa lista e inserindo, né, no final da mesma lista. Tá? Você vai ver que nesse caso ele te mostra a seguinte mensagem: olha, tem um elemento duplicado aqui e isso não é permitido. Né? Use o track-by para especificar uma chave única. Tá bom? Isso acontece muito se você fizer um ng-repeat baseado numa lista de strings, né, numa lista de objetos, em que você está tentando de alguma forma reaproveitar a mesma instância. Tá bom? Bom, um jeito que você vai ver para resolver isso, né, que não é o jeito definitivo, é fazer um track by index. Você até pode usar essa estratégia, você vê que ela resolve o problema. Para, de repente, numa lista de strings, né, se você tiver duas strings iguais, você pode usar essa estratégia. Quando você tem meios de distinguir os objetos, por exemplo, aqui eu tenho o ID, né, o contato.id. Então, eu posso colocar o contato.id aqui, e aí você vai ver que vai voltar o problema, já que eu tenho uma duplicação entre o primeiro e o último elemento. Então, realmente, nesse caso, eu não poderia ter, se eu quisesse, teria que usar realmente o track by index, mas assim eu consigo rastrear cada elemento. Bom, e onde é que está o impacto de performance nisso? É muito simples. Eu vou forçar por meio de um botão em que eu vou fazer o seguinte, ó, ng-click igual a reset. Eu vou redefinir essa lista inteira. Tá? E eu vou redefinir essa lista sem track-by para você ver o impacto em termos de performance. Bom, vou criar uma função aqui chamada reset. E aí, você sabe que o Angular ele tem a possibilidade de você utilizar uma API e dentre as operações existe o copy. Então, Angular.copy ele vai copiar os contatos, tá bom? Então eu vou trocar essas referências. Se eu não trocar referência, não vai fazer diferença alguma, né? Já que o track-by por default acontece por referência. Tá? Então, vou fazer aqui uma cópia dos dois, e aí você vai perceber o seguinte. Ó. Vamos começar a analisar o tempo levado pelo ciclo de notificação. Quando eu faço um reset, olha só, tá vendo como esse tempo está bem alto? 9.390 milissegundos, 7.590. E aí, no momento em que eu coloco o track-by, track-by contato.id. Vem para cá, faço um refresh. Tá vendo? A gente diminuiu isso em mais de 10 vezes. Tá? Bom, qual é a teoria por trás disso? Vamos analisar os elementos, né? Aí fica mais fácil. Sem o track-by, tá, pessoal? Deixa eu desfazer aqui o track-by. Sem o track-by, você repara que sempre que eu reseto essa lista, olha só, eu forço uma interação com a DOM para que eles sejam renderizados novamente, apesar de serem os mesmos. Tá? Você vê que eu tenho um feedback visual aqui, né, nos meus elementos. E aí o Angular vai ter que rodar o ciclo de novo para reavaliar cada um deles. Né? E aí vai ter que gastar desnecessariamente, você lembra que a gente falou no episódio passado, o grande problema de performance é gastar desnecessariamente recursos com coisas que não seriam necessárias. Tá bom? Então nesse caso eu estou gastando. E aí, para evitar esse comportamento e evitar, né, que o tempo desse ciclo seja tão alto, a gente pode então voltar à ideia do track-by e aí você vai ver que nos elementos eu não vou renderizar de novo. Olha só. Tá vendo como eu não tenho feedback visual aqui dessa vez? Então, qual que é a ideia? Tá? É claro que vai depender de implementação para implementação o ganho de performance, mas vamos supor que você tem uma lista como essa,
E sempre que você adiciona um novo contato, você vai no back-end, salva o contato e faz de repente uma renderização de novo de tudo. Você vai lá e obtém a lista completa e renderiza novamente. Esse é um cenário em que você vai ganhar bastante performance, já que a maior parte dos elementos que já estão renderizados, por exemplo, numa lista de 100 elementos, você coloca mais um, né? Então você vai deixar de renderizar de novo 100 elementos, né? Focando só naquele que mudou. Tá bom? Então o track by acaba sendo uma boa ideia, tá? Legal. Vamos falar um pouquinho então de filtros, tá? O filtro, na minha opinião, acaba sendo um grande vilão quando a gente fala em performance, tá? Por conta, claro, do mecanismo, do ciclo de notificação do framework, ele acaba sendo chamado de uma forma meio exagerada e eu vou te mostrar agora qual é essa ideia, tá? Você imagina então que a gente tem aqui, ó, a interpolação de uma variável. Essa variável aqui é a variável app, tá? Que está aí no escopo. Então, coloquei a app aqui, fiz um refresh. Tá? Vamos começar a analisar agora pelo console. Né? E aí, ela está lá. Até então você não está percebendo mudança nenhuma. Né? E eu vou aplicar um filtro e vou começar a ver o que acontece. Ó. Então, vou aplicar um filtro e eu vou criar um filtro chamado upper. Similar àquele uppercase, né? Você vai ver que eu vou renderizar agora, vai quebrar, porque o filtro upper não existe. Né? Então, eu vou criar esse filtro, tá bom? Olha só, dentro aqui de JS Filters, eu vou criar o upperFilter.js, tá? Legal. Vamos então para o nosso index, vamos criar esse upperFilter, ó. UpperFilter. E aí, Angular módulo lista telefônica, filter. A gente falou bastante sobre a criação de filtros, né, em episódios anteriores, mas basicamente o filtro ele retorna uma função que recebe o input e retorna alguma coisa que você faz com esse input. Então, essencialmente, né, um tipo de componente que transforma. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Input.toUpperCase, certo? Uma função bem simples, né? Lembra que se não houver input, você não vai querer voltar nada, senão vai dar problema, né? Bom, legal. O mínimo é isso. Faço um refresh. Então, legal. Estou com esse cara aqui em letra maiúscula, tá? Agora, a análise que a gente tem que fazer é o seguinte. Queremos saber quantas vezes, então, ó, counter é igual a 0, console.log counter mais. Tá? Assim eu consigo saber quantas vezes efetivamente essa função foi invocada. Tá? Faça um refresh. Então você vê que já foram, olha só, 6 vezes. Tá? Possivelmente foram as 6 vezes em que o ciclo foi executado. Né? E aí você começa a observar, a perceber que cada vez que eu começo a interagir com a aplicação, olha só que legal, estou usando normalmente, tá? Estou ordenando de novo, né? Estou clicando em reset. Em pouquíssimo tempo de operação, a gente já chamou mais de 30 vezes o mesmo filtro. Então, isso acontece por conta, né, da forma como o two-way data binding funciona, baseado, né, em dirty checking. O Angular é obrigado a ficar reavaliando, né, alguns tipos de interpolação e com isso invocando os filtros de novo. Tá? Aí, pessoal, a gente chega num cenário em que é legal avaliar. Bom, tá pesado? Se tiver pesado, eu recomendo que você tire esse filtro aqui da view, tá bom? E passe a aplicá-lo diretamente no controller, tá? Então, eu posso trazer o filter para cá, né? E aí fazer filter. O filter basicamente vai permitir com que você construa qualquer tipo de filtro disponível na sua aplicação, tá? Então, eu vou dizer o nome desse filtro, nesse caso é upper. Né? E aí, repara, isso aqui vai me retornar uma função que é exatamente essa função do filtro. Tá bom? Na sequência, eu vou passar o primeiro parâmetro que é o input. Tá vendo? Simples, né? Se tivessem mais parâmetros, eu passaria na sequência. Tá? Então, desse jeito, olha só, chamei apenas uma única vez esse filtro, independente da interação que eu tenha com esse aplicativo, tá bom? Então, isso faz com que você use recursos de um jeito mais racional, sem dúvida alguma.
Claro que ele pode te trazer alguns prejuízos. O primeiro deles seria, bom, é muito mais fácil aplicar o filtro diretamente na view. Você vê que aqui você já tem um pouquinho mais de trabalho, né? E também, claro, de certa forma a gente quer facilidade no nosso dia a dia de desenvolvimento. Ninguém quer dificultar as coisas. Você imagina se todos os filtros, você vê que aqui eu tenho um filtro de currency, né? Aqui eu tenho um filtro de date. Então muitas vezes você não tem interesse em passar tudo isso para o controle e nem deveria ter. O que você tem que fazer é analisar se há degradação de performance. Tá certo? Então, basicamente, o que vai mandar é o quanto de performance está sendo degradada e aí você embasa a sua decisão de implementação nisso. Tá bom? Então, cuidado com os filtros. Tá? Os filtros, eles sem dúvida alguma, podem trazer problemas se mal utilizados, principalmente filtros pesados. Tá? Quando você pensa em filtros numa lista, a coisa pode se complicar ainda mais. Né? Se a gente for falar assim, pô, mas eu tenho uma lista com 1000 elementos, esses 1000 elementos vão ser constantemente filtrados, né? Então, mais um motivo para você pensar em aplicar isso no controller. Tá? Legal. Bom, na sequência, vamos falar da diferença de ngIf para ngShow. Então, você sabe, a gente já falou no episódio, né, que falava sobre diretivas, que o ngIf ele interage com a DOM, ou seja, ele adiciona e remove elementos por meio da DOM, e o ngShow só manipula propriedades como a display, mudando para none ou não, para mudar a visibilidade do elemento. Tá? E aí acaba sendo uma dúvida muito constante, né, se eu uso if ou se eu uso show, já que eles têm aparentemente o mesmo comportamento. Né? Para quem está de fora, vê simplesmente um elemento sendo escondido ou aparecendo, né, decorrente do uso de show e de if. Bom, vamos pegar esse caso aqui. Ó. Olha só. Então eu tenho lá nome, CPF, telefone e data. Agora, você imagina que eu tivesse aqui mais um campo. Então eu vou colocar um campo chamado select, né? E vou dizer que esse campo aqui é o ngModel igual a contato.tipo. Eu quero simplesmente dizer se isso aqui é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Né? Então eu tenho lá um value vazio, selecione o tipo, e aí eu vou, de um jeito bem direto, tá? Ter pessoa física e pessoa jurídica. Ok? Bom, renderizei de novo. Aí eu vou selecionar um ou vou selecionar outro. Tá? Então, você começa a perceber que os campos vão mudar. Ó, eu tenho aqui nome e CPF. Né? Então, vou colocar uma div e vamos começar com o ngIf. Tá? Vou botar o ngIf aqui embaixo. Ó. Só aparece esse bloco aqui se contato.tipo for igual a pessoa física. Né? Então por aí a gente já vê, né? Não tem nada, cliquei em pessoa física, apareceram esses dois campos. E aí, na sequência, eu vou ter algo bem parecido, só que para pessoa jurídica. Em vez de nome, vai ser nome fantasia. Né? Ao invés de CPF, CNPJ. Né? CNPJ. E aí eu vou botar um campo a mais. Eu vou colocar um campo a mais chamado razão social. Razão social, razão social e razão social. Bom, perfeito. Fiz um refresh. Então, se for física, tem 2 campos. Se for jurídica, tem outros 3. Bom, mas e aí? Qual será a melhor implementação? Tá? Vem para cá. Vou fazer um refresh aqui. Vamos analisar 2 coisas. Tá? Uma, eu tenho 19 watchers aqui, certo? E o ciclo, né, em 2.65, tá? 0.265. Quando eu seleciono pessoa física, você repara o seguinte, eu levei 8.825 milissegundos, realmente houve uma degradação nesse ponto, na hora que eu escolhi eu levei mais tempo, porque eu tive, obviamente, que interagir com a DOM para introduzir novos elementos. Né? Repara que quando eu troco também, ó, olha lá, 7.435 milissegundos, então levou tempo na hora de executar a operação. Tá?
Agora, vamos esquecer esses watchers aqui, ó. Tô gerando um ciclo de novo, eu fiz um blur basicamente, para tentar forçar um pouquinho isso aqui. Então, eu tenho 26, tá vendo? Ativos, tá? Eu tenho 26 watchers ativos em um caso, e no outro, tá? Ó, eu tenho 24, tudo bem? 26 e 24. Bom, vamos mudar isso aqui para show. Você vai observar que na hora, tá? Momento em que eu... Ó, então repara só, no outro eu comecei com 19, aqui eu já começo com 31. Tá? Momento em que eu seleciono pessoa física, você vê que foi muito mais fácil para fazer esse chaveamento. Olha só, pessoa jurídica, olha lá. Foi no mínimo 5 vezes mais rápido. Só que repara o seguinte, 31 watchers nesse caso, 31 watchers nesse caso e 31 watchers sem nada. Por quê? Porque todos os elementos estão renderizados. Você não está vendo a renderização, mas eles estão aqui. Olha só. Está vendo que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, eles estão com display known. Isso quer dizer que se eu tirar, olha lá, eles aparecem. Né? Ó, aqui também. Ó. Se eu tirar, eles aparecem. Então todos já estão renderizados, todos já estão com watchers. Então, se você tem um cenário em que existe um formulário paginado imenso, né, uma quantidade de campos muito grande, tá bom? Esses campos aparecem de uma forma dinâmica. Apesar de ser mais caro para fazer o chaveamento, você vai ter um uso da aplicação mais tranquilo porque você tem menos watchers. Lembra que quanto mais watchers, mais verificações eu faço a cada ciclo. Tá bom? Então, é preferível, na minha visão, fazer o seguinte, ó. É preferível, na minha visão, manter menos watchers ativos e custar mais caro para chavear. Você vê que aqui está custando bem mais caro para mudar o campo. Tá? Só que eu mantenho um nível de watchers mais baixo e assim eu consigo usar a aplicação de um jeito mais saudável, de um jeito mais performático. Tá bom? Então, faz essa análise no teu cenário, o que vale mais a pena. Tá? Então, sempre que você tiver um acúmulo muito grande de campos que vai gerar um número de watchers muito grandes, aqui não fez tanta diferença. Estamos falando de 26 ou 24, né? Aqui, ó. 26 ou 24, tá? Para... Vamos voltar para cá. Ó. Show. Para 31, tá certo? Não são tantos watchers assim de diferença, tá? Aqui, ó. Estabilizou em 31. Tá? Só que num formulário, num cenário em que eu tenha mais campos, né, com mais watchers ativos, isso pode começar a se tornar um problema. Tá? Tem outro aspecto do if e do show que a gente também deve começar a levar em consideração. Deixa eu voltar aqui para a página inicial. E olha só, vamos começar a ver aqui network. Tá? Então, eu vou mudar um pouquinho essa implementação para mostrar o seguinte. Eu vou fazer um image source é igual, tá? E eu vou pegar ó, img barra, aqui eu tenho uma imagem, ó, agile code.png. Tá? Tem uma imagem aqui, você vê que eu carreguei essa imagem. Cada vez que eu entro na aplicação, eu carrego a imagem. Tá? Então, se a sua aplicação carrega recursos condicionalmente, seja ele de repente um iframe, seja uma imagem, né? De repente nesse iframe você tem um player, né, para algum vídeo. Então toma cuidado, porque se a gente fizer, por exemplo, ó, div ngShow igual, aí você pode colocar uma propriedade, show image, por exemplo. Né? Repara que nesse momento show image é undefined, com isso ele vira false. Tá? Então, independentemente, você vê que carrega. Né? Porque se a gente for inspecionar, olha lá, o elemento da imagem vai estar lá. Cadê? Class. Aqui, ó. Show image está aqui. Tá? A única diferença é que eu tenho o display known. Ó, se eu tirar, aparece ali. Tá bom? Então, qual é a saída? Nesses casos, a gente pode... deixa eu criar um botão primeiro aqui, ó. btn, primary, ngClick igual, olha só. Show image é igual a não show image. Ó, show hide
image. Né? Então, ó, cliquei aqui, mas independente, eu já tinha carregado. Né? Ele já estava disponível. Então, quando eu passo isso para if, você vai reparar o seguinte, ó, se eu não mexer nesse source, eu sigo, ainda que tenha usado if, eu sigo carregando o recurso. Por quê? Porque o navegador acabou sendo mais rápido que o framework. Então, o navegador inicialmente não conhece ngIf, então ele sai renderizando isso aqui, reconhecendo o source, claro, vai fazer o download da imagem e deixar disponível em cache. Né? Se eu mudar isso para ngSource, eu vinculo as duas coisas. E aí realmente, ó, eu não tenho nada carregado, no momento em que eu clico aqui, eu carrego sob demanda. Tá bom? Aí, claro, ele vai manter o uso da imagem que está em cache, a não ser que passe muito tempo, de repente essa cache acabe, aí vai ter que carregar de novo. Mas é muito mais performático, nesse caso, recorrer ao if, assim eu consigo economizar recursos, principalmente relacionado à obtenção de dados da rede. Tá? Bom, legal, pessoal. Então, falamos sobre 3 coisas, né? Então, use o trackby é importante. Tá? Cuidado com os filtros. Você deve fazer uma análise muito criteriosa, tá? Qualquer gargalo de performance que você perceba, tenta tirar os filtros, tenta levar esses filtros para o controller, ver se melhora, tá bom? E por fim, pense bem antes de usar ngIf ou ngShow. Lembrando que em casos mais simples não vai fazer muita diferença, mas conforme você vai botando mais e mais elementos em tela, passa a ser perceptível a diferença. Tudo bem? Vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir. Tá? Não perca os próximos episódios da série sobre AngularJS e se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, né? Só assim você nos apoia, né? Então a sua inscrição é muito importante para saber sempre que a gente está lançando novos episódios, né? Novas séries. No Twitter, @RodrigoBrames, eu também divulgo bastante coisa. Se você quiser ter acesso aos slides, eles vão estar disponíveis lá no nosso SlideShare e o código-fonte está todo no GitHub. Vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima. Tchau!